para o livro No Mundo Maior, é o último módulo. Este livro, No Mundo Maior, também é série André Luiz, mentor, é o nosso Calderaro, e temos o capítulo 17, No Limiar das Cavernas. Capítulo No Limiar das Cavernas. O nosso André Luiz está com Calderaro numa região sombria do umbral. E, conforme vocês vão acompanhar na seta, no capítulo que estamos estudando agora, do livro No Mundo Maior, No Limiar das Cavernas, existem 2 temas que eu estou selecionando hoje: cavernas de sofrimento e postos de socorro. Estas cavernas de sofrimento, elas são ambientes do umbral grosso, dos abismos, em que, lamentavelmente, os irmãos que viveram aqui na nossa dimensão física, que viveram no crime organizado, que viveram na corrupção, que viveram de forma hostil, hostilizaram as instituições, agiram na ilicitude. Eles, ao desencarnarem, claro, com as devidas proporções, de cada caso é um caso, mas toda falta terá responsabilidade, estes irmãos se encontram aprisionados nas cavernas, esses abismos. E o André Luiz, ao observar um agrupamento do bem, chefiado pela mentora Cipriana, eis aí uma personagem que vale a pena visitarmos. Ela tem um capítulo que coloca, segundo a narração de André Luiz, explica esta mentora chamada Cipriana. É o capítulo Poder do Amor. É um espírito grandioso, um magnetismo profundo de autoiluminação. É um espírito iluminado, a mentora Cipriana. E ela está liderando um grupo que vão mergulhar nessas cavernas, esses ambientes dos abismos. O André Luiz, ele sugestionou a ela que ele queria participar. E vocês sabem o que ocorreu? Ela não autorizou. André Luiz queria participar desses atos de amparar esses irmãos nas cavernas, de retirarem eles dessas prisões que eles mesmos criaram em vidas passadas. E a Cipriana explicou para André Luiz o seguinte: olha o que a Cipriana explicou para André Luiz, com todo o respeito, que André Luiz não está preparado. André Luiz não está preparado. Então, vocês imaginem que esses ambientes em que esses irmãos, eles fazem incursões nessas cavernas de sofrimento, na região do umbral, nos abismos, tem que ter um preparo, não pode ser um ato puramente de caridade, tem que existir, além da caridade, que é o valor maior, outras características do bem. E este capítulo ainda tem um tema interessante do livro No Mundo Maior, capítulo No Limiar das Cavernas, postos de socorro. Existem vários postos de socorro, esses núcleos do bem que socorrem esses irmãos infelizes desses ambientes. Eles são geralmente presididos por um mentor espiritual. Existem exemplos muito claros na série André Luiz. Nós temos aí, para vocês terem uma ideia, no livro Os Mensageiros, existe um posto chamado Posto Campo da Paz. Ele é presidido por um casal, Ismália e Alfredo. No livro Obreiros da Vida Eterna, também série André Luiz, existe um posto chamado Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é presidido pela Zenóbia, assessorada pela enfermeira Luciana, Padre Hipólito, Jerônimo e demais outros irmãos. Então, existem vários postos que socorrem esses irmãos que se encontram nessas regiões do umbral, nessas regiões difíceis. Existem regiões abismais, existem regiões que estão mais próximas das fronteiras das colônias espirituais, como, por exemplo, o nosso lar. O nosso lar, ele faz fronteira com a região do umbral mais suave, mais amena, você pode dizer assim. Então, de qualquer maneira, nós devemos entender que os nossos comportamentos, eles representam o céu de estrelas, ou eles representam, entre aspas, o inferno.
Se eu estou vivendo de forma sincera, há uma sinceridade intelectual, há uma honestidade intelectual, se eu estou perseverando nos caminhos do Cristo, eu já estou criando no meu mundo mental a coluna espiritual no nosso lar. Eu já estou desenvolvendo em mim mesmo as características do cidadão do nosso lar. Mas se eu não tenho esta preocupação, se eu estou numa distração aqui da vida material, a minha atenção ela já se diluiu faz tempo. Eu estou distraído com as coisas transitórias da vida. Eu estou fragmentado intimamente, eu estou disperso intimamente. Eu não consigo ser por inteiro. Eu não consigo ser alma que sou. Então, eu irei viver nestes ambientes. Por isso que é importante, meus amigos, evangelizarmos os nossos corações. Eu vou pedir para o Paulo ler uma questão do Livro dos Espíritos, questão 361. Esta questão nos dá a chamada responsabilidade que a doutrina espírita nos convida. A doutrina espírita, ela também é conhecida como uma doutrina de responsabilidade pessoal e intransferível. Você não tem como transferir o que lhe cabe. E esta questão 361, Allan Kardec pergunta a respeito da origem dos valores morais, do bem e do mal, é próximo disso, e a resposta diz que todos os comportamentos, todas as características, ela é do espírito nele encarnado. É o espírito que tem responsabilidade diante da vida. Tu pode ler, Paulo? 361. Ô, Carmélio, Pois não. por causa dessa questão, você vai ter que ficar no Livro dos Espíritos até a questão 361. A gente vai falar dela hoje. Ah, é? Então tá bom. 361, você vai falar nela hoje, né? Capítulo 7, parte Isso. 2ª. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é inclinado ao bem. Perfeito. Então, vocês percebem que a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade pessoal e intransferível, porque a origem das qualidades boas ou mais, elas estão no espírito nele encarnado. Então, não tem como responsabilizar terceiros, não tem como transferir o que me cabe para outros. E, diante disso, a doutrina espírita, ela esclarece, através da série André Luiz, esta capacidade de superação, superar nós mesmos. Então, diante disso, quando eu perceber alguma ideia fixa em mim, quando eu viver uma certa estagnação da vida mental, quando eu viver uma desarmonia íntima, porque eu estou vivendo um certo abismo de natureza moral ou espiritual, todos estes comportamentos, eles devem ser superados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Como é importante nos ajustarmos mentalmente, segundo o psiquismo do filho pródigo. Nesta parábola do Senhor Jesus, que apresentou a parábola do filho pródigo, existe um momento em que a mente do filho pródigo, segundo as Escrituras Sagradas, ele consegue dar um novo rumo para melhor. Quando o filho pródigo, quando ele gastou da sua herança, sabemos, segundo a parábola, ele se vê como necessitado, perdeu tudo. E ele, ao perceber um ambiente em que havia um porco, um chiqueiro, está lá na Escritura, caindo em si, ele retorna para o Pai. Então, devemos nos ajustar ao psiquismo do filho pródigo, caindo em si, para que possamos despertar a nossa angelitude e retornar para o Pai Celestial, retornar para a nossa origem sagrada, para o sagrado, em que o Pai da vida
ele, segundo as Escrituras, ao ver o filho retornando, olha que interessante, está lá escrito também nos Evangelhos, segundo essa parábola. O pai foi movido pela compaixão, isto é, o pai representa Deus, Jesus, protetores espirituais, todas essas forças infinitas de misericórdia, elas são movidas por uma compaixão a nosso favor. Mas lembrando, conforme está na parábola, o pai, ele só foi ao encontro do filho porque o filho foi ao encontro do pai. Então, para que possamos cair em si, devemos dar passos, trilhar os caminhos, as estradas que levam a Deus. E Deus, ao perceber isso, ele vai, conforme as Escrituras, o pai abraça o filho, o pai beija o filho, porque o pai é movido pela compaixão. É isso, amigos. Que Deus abençoe vocês.